Olá, bom dia. O meu nome é Andréia Bernardes, eu sou professora da disciplina de Processos Psicológicos Básicos e vamos falar um pouquinho a respeito de um dos processos psicológicos básicos, dentre todos, né, o que nós já vimos aí, que são as emoções. A gente sabe que existem as sensações, percepções, atenção, memória, pensamento, inteligência, mas hoje nós vamos nos ater um pouquinho aí sobre as emoções. Então, vou projetar para vocês aí a nossa aula de hoje, né? Onde a gente vai falar a respeito das emoções, certo? Deixei já preparado para vocês uma perguntinha para introduzir o nosso tema, né? Que são as emoções, através de um vídeo e uma pergunta. Então, após assistir o vídeo, fazer uma relação entre as emoções, responder essa pergunta e o que é emoção. A pauta da nossa aula de hoje vai ser essa. O que é emoção? O que causa uma emoção? Quantas existem? Qual a utilidade, a função delas? E se existe, no decorrer da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre a emoção e o humor. Então, partindo um pouquinho aí do primeiro pressuposto aí, que é o conceito de emoção. Emoção, então, é um processo psicológico básico, né? É um estado mental, e as emoções, elas são importantes determinantes do nosso comportamento. Então, as emoções, elas surgem a partir de uma reação que eu tenho diante de um evento que eu vivo. Então, eu vivo uma situação, essas emoções, elas surgem, ativam em mim sentimentos, e esses sentimentos ativam o corpo de uma maneira fisiológica para uma ação. E aí a gente expressa publicamente essa emoção. Então, eu vivo algo, né? Surge a minha emoção, que ativa um sentimento, por sua vez, ativa uma ação e determina um comportamento que é expresso publicamente, através de um sorriso, de um choro, da palpitação do coração, de um arrepio. Então, o sentimento, ele é apenas uma parte da emoção. As emoções, elas têm, então, componentes que dão formato, o que a gente chama de, o que determina que as emoções sejam, então, multidimensionais. Então, existem 4 componentes importantes, que são os fenômenos subjetivos, biológicos, fisiológicos, de propósito. Então, como eu já disse lá atrás, a emoção ela surge de um significado importante, de algo que a gente vive de forma importante, que é esse sentimento, esse sentido de propósito, que determina o sentimento, que vai ser expresso de uma forma subjetiva. Cada um tem a sua maneira de expressar esses sentimentos, que tem uma ativação fisiológica, corporal, uma estação corporal, e por sua vez é expressa através, né, do meu comportamento, que faz com que eu mantenha essa comunicação social. Então, existe uma relação importante entre emoção e motivação, porque as minhas emoções, elas se relacionam com a motivação de duas formas. Uma, que a minha emoção é um motivo para eu reagir e eu energizar, e eu determinar e direcionar o meu comportamento, e as emoções também, elas vão servir como um sistema de leitura permanente, para que eu entenda como que está a adaptação do outro, da pessoa, ou até de mim mesmo, né? Quantas emoções existem? Existem 2 orientações importantes aí, a orientação biológica, que vai enfatizar as emoções primárias, que minimiza um pouco a importância das emoções secundárias adquiridas, e a orientação cognitiva, que vai reconhecer a importância das emoções primárias, mas destaca também que existem outros tipos de experiências emocionais que vão surgir de acordo com a vivência de cada sujeito. Então, as emoções básicas, elas têm algumas características importantes, que são inatas, surgem das mesmas circunstâncias, elas se expressam de maneira distinta e provoca esse padrão de comportamento, né? Então, que emoções são esses? Medo, raiva, repugnância, tristeza, alegria, interesse. As emoções, elas têm uma função que é importante. A emoção, ela vai me ajudar a me adaptar e enfrentar situações no decorrer da minha vida. Então, a emoção, ela tem uma função de nos preparar para uma determinada resposta, né? E além disso, também tem funções que são funções sociais, que me permite comunicar com o outro, que influencia na forma como as pessoas me tratam e eu trato as outras pessoas, que facilitam a interação social e que
nos fazem criar, manter ou dissolver relacionamentos. Bom, a nossa aula fica por aqui e eu deixo uma dica importante aí para que vocês assistam o filme Divertidamente. Esse filme, ele fala um pouquinho do que a gente trouxe na aula de hoje. O único ponto de alerta fiquem atentos para a gente separar o que é a ficção daquilo que é a realidade. Um beijo, até a próxima aula.